O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro por suposto abuso de poder político. O ex-presidente é investigado por críticas ao sistema eleitoral durante a reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada no ano passado. A manifestação, assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco, foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. Cabe agora ao ministro relator da ação, Benedito Gonçalves, apresentar seu relatório sobre o caso e escrever seu voto. Fica a cargo do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, marcar a data do julgamento. Começo com você, Cláudio Dantas. Qual o peso, Dantas, dessa manifestação do Ministério Público? Uma má notícia para o ex-presidente Bolsonaro, Dantas? Pois é, eu antecipei esse movimento e disse que é real as chances dele se tornar elegível por causa desse processo que menciona aí, né, a palestra dele aos embaixadores atacando as urnas eletrônicas. O parecer, tem aqui um trecho que eu quero ler para vocês, o parecer do vice-procurador eleitoral aqui, e diz o seguinte, ele abre aspas, o discurso a autoridades diplomáticas estrangeiras que pretendia também alcançar autoridades brasileiras e que se voltava a impressionar a toda evidência a população em geral, culmina com avisos sobre a iminência de fraude, sempre associada ao voto digital, indicando que o sistema vigente estaria disposto para forjar resultado eleitoral favorável ao candidato do partido de esquerda, que desde sempre despontava como seu principal oponente, fecha aspas. Isso aqui é importantíssimo, é a acusação, ela conta com a mesma interpretação por parte dos demais ministros e eles são a maioria. Então, Bolsonaro, muito provavelmente, a menos que aconteça alguma coisa fora da ordem, ele muito provavelmente vai perder os direitos políticos dele a partir desse julgamento. Como você frisou, o Moraes vai pautar e vai pautar rápido esse julgamento. É possível que o Nunes Marques, quando assumiu o lugar do Lewandowski, ele peça vista, mas ele precisa devolver em um mês. Então é possível que até o fim do semestre Bolsonaro já tenha os seus direitos políticos cassados. Eu quero chamar a atenção aqui para quem assina esse parecer, que é o Paulo Gonet. Paulo Gonet é um homem cotado para substituir Augusto Aras na PGR com a bênção de Gilmar Mendes. Você, Thiago Pavinato, sua análise sobre esse posicionamento do Ministério Público Eleitoral, Pavi? Ilegal, absurdo, antijurídico, vai contra os princípios de qualquer direito que se preste a punir um ato ilícito. Por quê? Porque nós estamos falando do Ministério Público Eleitoral, que andou bastante sumido nas eleições. Eu senti muita falta do Ministério Público Eleitoral. Eu senti muita falta de ouvir o Ministério Público Eleitoral se levantar quando usurpavam o seu lugar dentro do jogo, do sistema de votação, da corrida eleitoral, da campanha de 2022. Por onde andava Paulo Gonet? Por onde andava Paulo Gonet? Boa pergunta. Mas vamos lá. Isso não desfaz, né? Nunca é tarde para cumprir a lei. Essa frase, ela é verdadeira, mas ela também é problemática. Porque nunca é tarde para cumprir a lei, mas cumpri-la para todos, não só para uma parte. Falar, eu não cumpri para esse, mas agora eu quero cumprir para aquele, mas para esse ainda não vou. Mas mesmo que fosse cumprir a lei, não é o caso. Porque não tem crime eleitoral nisso que Bolsonaro fez. Infelizmente não tem. Foi imoral? Foi imprudente? Foi negligente? Foi imperito? Foi bobo? Foi imbecil? Foi. Mas imbecilidade não é crime. O que é crime eleitoral? Boca de urna, calúnia eleitoral, ou seja, você imputar um crime para o teu concorrente, compra de votos, que é o abuso de poder econômico. Esse é o abuso que a lei eleitoral pune. Dinheiro, não político. Quando se tentou discutir com o Fachin o abuso de poder religioso, por exemplo, que tem mais a ver com essa figura imaterial do abuso de poder político, imaterial é o abuso de poder econômico que está na lei, o Alexandre de Moraes e o resto da corte rechaçou essa tese. O abuso, ele é material. Bom, compra de voto, derramamento de santinho, difamação eleitoral, você atribuir ao teu concorrente um fato inverídico que não seja crime, mas seja desabonador, falsidade ideológica, caixa 2, injúria eleitoral, promover desordem prejudicando os trabalhos eleitorais. Os trabalhos aconteceram normalmente, apesar de todos os pesares,
propaganda eleitoral com slogans de governo, transporte de eleitores. Não aconteceu nada disso. Aí você vai me falar, Pavinato, mas a divulgação de fatos inverídicos está no artigo 323 do Código Eleitoral. Pois é, mas esta difamação, soltar, né, divulgar, esse ato de divulgar fatos inverídicos, ele tem a ver com a oponibilidade da eleição. Ou seja, eu solto fatos inverídicos para dizer que o meu oponente não vai fazer aquilo que promete, não faria, ele tem um outro ponto de vista. Se eu fosse levar ao pé da letra o fato inverídico, todo candidato eleito tinha que ser cassado no Brasil. E a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela diz o seguinte, que tem que ficar comprovada a ciência da inveracidade do fato divulgado. E, sabida a inveracidade, quando se retira essa divulgação de fatos, o crime, ele se acaba, ele se desfaz. Portanto, o Tribunal Superior Eleitoral, quando mandou desfazer qualquer dúvida sobre o processo eleitoral, já jogou por terra a punição desse artigo 323 do Código Eleitoral. Então, pode ser imbecil, pode ser estúpido, mas crime não é. Se algo acontecer com Bolsonaro com base nisso, vai ser um caso de ilegalidade. Mas essa é mesmo a tendência de momento, Zé? Parece questão de tempo para que Bolsonaro seja tornado inelegível? O pessimismo é geral aqui, viu? Olha, Pavinato, eu dizia sobre esse cerco judicial contra o então presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Eram, na época, mais de 6 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e 2 no Tribunal Superior Eleitoral, Supremo e TSE. E, enquanto isso, o Lula estava, naquela época, sendo anistiado, praticamente, né? Então, assim, eu mostrava exatamente essa indicação. Hoje, ele tem mais de 12 processos, o Jair Bolsonaro, na Justiça Eleitoral, e o pessimismo é geral. Mas esse pessimismo, ele não é lastreado em teses jurídicas, ninguém fala de teses jurídicas. Para se ter uma ideia, o Bolsonaro não está sendo processado por abuso do poder, o que justificaria, e principalmente, eu já acompanhei vários julgamentos na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral sempre foi o Supremo Tribunal Federal em matéria eleitoral, agora não, vai ao Supremo também, essa é a tendência. Mas, enfim, o Supremo considerava a possibilidade de inelegibilidade ou de cassação se o determinado processo ilegal eleitoral justificasse a diferença que fizesse um tal candidato ganhar. Esse é o parâmetro. Se o crime cometido tivesse a possibilidade de mudar tantos votos que pudesse fazer a diferença do pleito, né? E o Bolsonaro perdeu a eleição e mesmo assim o processo continuou. É uma justiça que só julga isso, o candidato à presidência é julgado diretamente no TSE. Os outros passam pelos tribunais regionais eleitorais, governadores, deputados e assim por diante, né? Prefeitos e tal. E o candidato à presidência da República diretamente no TSE. O TSE não faz outra coisa a não ser isso aí. E nós já estamos tanto tempo depois das eleições e ainda existem lá vários processos contra um candidato à presidência da República. Não é o cidadão que está sendo julgado, é o candidato. Mas olha, a tendência é essa, há um pessimismo geral e as avaliações são de que isso é um cerco que o próprio mundo jurídico está fazendo a Lula, porque caçando Bolsonaro, os direitos políticos de Bolsonaro, desmonta uma maioria de Lula, porque parte importante de Lula aí, que votou em Lula e que apoia Lula, faz isso em decorrência de uma certa dificuldade de convivência com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, se o Bolsonaro ficar inelegível, acaba esta possibilidade de apoio a Lula contra Bolsonaro e ele se desfaz e fica sem exatamente uma postura política, cai muito a sua popularidade. Então, estão vendo aí como um cerco muito mais amplo do que simplesmente derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma obsessão.
aqui e nos Estados Unidos para que os dois, Trump e o Bolsonaro, voltem a disputar a presidência da República. E quais podem ser os efeitos, Mota, dessa decisão, a partir desses bastidores que trouxeram para a gente o Zé e o Dantas? A situação de momento parece um destino já traçado, que fica ainda mais bem desenhado a partir desse posicionamento do Ministério Público Eleitoral. Parece a tendência de momento que Bolsonaro perca os direitos políticos. Quais podem ser os efeitos, Mota, dessa eventual decisão? Bom, primeiro, essa é uma notícia que deve ter surpreendido 0 pessoas. Ela é apenas a confirmação de uma tendência, né? Do funcionamento, eu acho que a gente pode dizer, de um processo, de um mecanismo que começou a operar no dia 1º de janeiro de 2019. A gente ouviu o grito de guerra, né? Bolsonaro tem que ser retirado do poder. Ele foi uma surpresa, um fenômeno. Muitos analistas, muita gente que observa o cenário político brasileiro, diz que imperava no Brasil, até então, um jogo de cartas marcadas, que fingia ser alternância de poder, mas, na verdade, era a alternância de pessoas do mesmo grupo no poder. Muita gente chamava esse processo, né, usando uma expressão que ficou famosa, era o teatro das tesouras, né? Na verdade, o PT e o PSDB eram como 2 lâminas da mesma tesoura, pareciam opostos, mas na verdade eram parte do mesmo mecanismo. E aí surgiu uma novidade grande, um presidente com estilo simples, que viaja em avião de carreira, que se hospeda em quartéis, que manda desligar o aquecimento da piscina para economizar energia, que nomeia um ministério técnico, ao invés de nomear um ministério de apadrinhados políticos. É uma figura, um fenômeno tão fora do esquadro que ele não pode ter permissão para continuar nesse jogo. Guardadas as devidas diferenças, é uma situação muito, muito parecida com o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos com o ex-presidente Donald Trump. Pavinato e o Dantas pediram para completar. Vou seguir a ordem do primeiro giro. Vai lá, Dantas, na sequência o Pavê. Bom, a defesa do Bolsonaro acabou de pedir para que o TSE retire o sigilo dos autos, mas foi a mesma defesa que pediu para que fosse colocado em sigilo. Então, aí, em função do vazamento do parecer, agora estão pedindo para retirar o sigilo. O Pavinato fez uma explicação técnico-jurídica aí bastante esclarecedora a todos, mas ela não será considerada, viu, Pavinato? É um julgamento político. Se a gente tivesse realmente um julgamento técnico, a gente teria tido a cassação da chapa Dilma Temer também lá atrás, por abundância de provas, né? Provas eram fartas, tinha tudo para ser cassada a chapa e não foi cassada por uma decisão política, para poder colocar lá, deixar o Temer fazendo o processo de transição. Aliás, tudo que está acontecendo agora faz parte de um contexto maior. A gente estava falando ainda há pouco no bloco anterior sobre PT ficar mais tempo no governo. Não vai ficar. O governo Lula, ele é um governo sob concessão do Supremo. Ele foi reabilitado politicamente para retirar o Bolsonaro e ele deixará o seu governo ou no final do seu atual mandato ou até antes. Isso está claro. O que se ouve aqui, desde a campanha, é que o governo Lula é um governo de transição. Então, a Dilma a Gleisi pode tirar o cavalinho dela da chuva, o Dirceu, etc. Aliás, eles já estão com esse discurso para começar daqui a alguns meses, daqui no próximo ano, começar a dizer que estão sendo vítimas também de um golpe. Isso vai acontecer, tá? Como já aconteceu com o impeachment de Dilma Rousseff. E aí vai vir toda a narrativa de que tinham que ficar muito mais tempo, etc. e tal. Então, assim, isso tudo é um processo meramente político e não vai ter outro caminho. A inelegibilidade do Bolsonaro, ela já está precificada, inclusive.